Bom dia, turma do oitavo ano. Hoje nós vamos encerrar o assunto Revolução Francesa. Nós vamos rever alguns conteúdos da aula anterior. A Revolução Francesa foi um movimento revolucionário que aconteceu em 1789 e se estendeu até 1799. Esse processo, de revolução durou 10 anos e só se encerrou com o golpe de 18 de Brumário no período do governo de Napoleão Bonaparte. Nós vamos isso lá na frente. Por que aconteceu? Vamos rever a junção da insatisfação do povo por conta da crise econômica que gerava falta de alimento, que é muito grave naquele país, na década de 1780, e também a satisfação da burguesia, que era uma classe em ascensão, que via nos privilégios da nobreza que existiam no antigo regime um entrave para o seu desenvolvimento econômico e nos negócios da França. Isso vai acabar conduzindo o povo durante esse processo revolucionário. Vai resultar na queda do absolutismo na França e na instituição de valores que eram defendidos pela burguesia. A França era governada pelo rei Luís XVI. Vamos ver aqui as etapas da Revolução. Primeiro, período da Assembleia Nacional Constituinte ou do Grande Medo, que vamos lá na frente. Período da Convenção Nacional, os Gerondinos. Período da Convenção Nacional, os Jacobinos, que foi a fase chamada fase do terror, e o período do Diretório. A Assembleia Nacional Constituinte, nas primeiras fases da Revolução. Foi em 26 de agosto de 1789, foram pronunciados os direitos do homem e do cidadão. Lembra que nós lemos no outro slide, na aula anterior, que apresentava os novos ideais, para aquela época, igualdade, liberdade e fraternidade. Gente, nesse período, a sociedade francesa era definida em 3 grupos sociais, que era conhecido como estados. Lembram? O primeiro estado, o clero, ou seja, os membros que tinham cargos ligados à Igreja Católica. O segundo estado, que representava a nobreza francesa, toda aquela classe privilegiada que tinha ligação com a nobreza feudal. E nós temos também o terceiro estado, que era representado por 95% de toda a França, que era o grupo composto de diversos elementos da sociedade, os artesãos, os camponeses, os comerciantes. E o rei Luís XVI bancava o primeiro e o segundo estado, cobrava imposto, mas somente para o terceiro estado. Estou relembrando a aula anterior. E a crise econômica que havia atingido, principalmente os camponeses, devido aos conflitos, a essa situação, surgiu aí a Assembleia Nacional Constituinte. O que foi a Assembleia Nacional Constituinte? As elites se reunirem para debater soluções para aquela crise que eles estavam vivendo, a crise social e econômica do país. Então, houve uma assembleia para buscar soluções, Mas qual foi as soluções que eles acharam, os 2 estados, o primeiro e o segundo, junto com o rei Luís XVI? Seria não afetar os privilégios desses 2 estados. Então, reuniu e foi decidido que as cobranças seriam somente para o terceiro estado. Então, o terceiro estado propôs que fosse feita uma eleição por cabeça e não por estado, como eles queriam, porque havia um acordo entre eles dois, entre o primeiro e o segundo estado, para reunir contra o terceiro estado. Essa reunião era contra o terceiro estado. Então, houve um rompimento do terceiro estado, que fundou uma assembleia, pois eles queriam o voto individual e o rei não aceitou. Então, eles criaram a Assembleia Nacional Constituinte, Essa Assembleia Nacional Constituinte foi, então, criada uma nova Constituição para a França, para limitar o poder real e também acabar com os privilégios do clero e da nobreza. Essas disputas políticas estavam ocorrendo, as manifestações populares estavam acontecendo em toda parte.
né? E a falta de alimento, como nós vimos, também o aumento do desemprego. As pessoas não tinham nenhuma mais expectativa de vida. Então, essa insatisfação popular acabou se manifestando nesse período de muita turbulência. Acabaram, de uma certa forma, sofrendo, né, por causa dos impostos, por causa da fome, desemprego. E aí resultou um evento que chamou, né, que marcou esse início de revolução, né, chamada a tomada da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789. Paralelo a isso, os sans-culottes, né, incentivando as classes populares, se mobilizaram e acabou gerando uma série de rebeliões que se espalharam por toda a cidade, né, depois da tomada da Bastilha, né, que nós já vimos que foi a tomada da Bastilha, que foi quando invadiram a prisão, né, e libertaram aqueles presos, né, que não concordavam com o antigo regime, né, e aí depois dessa queda da Bastilha acabou acontecendo algo que foi, como eu falei, conhecido como um grande medo, que foi a expressão, deixa eu abrir aqui para vocês, se refere ao período início da Revolução Francesa, quando os camponeses se voltaram contra a alta nobreza, chegando a invadir Versalhes, ameaçando a segurança da corte e do rei Luís XVI. Próximo slide, aqui é o grande medo, quando os camponeses se reuniram, né, roubaram, queimaram, acabou iniciando um processo revolucionário que resultou em muitas mudanças que aconteceram na França, mas que são absorvidas até os dias de hoje, né? E como eu falei, foi conhecido como o grande medo, né? O povo entrou em estado de pânico, temendo também a reação da aristocracia francesa, né? E esses ataques, né, contra os representantes da aristocracia vai acontecer em toda a França. Então, as camadas populares avançaram contra os nobres, né, invadindo essas propriedades. Então, a burguesia, frente a essa situação, né, tomaram algumas decisões junto à Assembleia Nacional Constituinte, né, feita pela burguesia. E aí, no dia 4 de agosto de 1689, nessa data eles vão colocar fim ao feudalismo na França, ou seja, todos os privilégios feudais que os nobres ou nobreza francesa possuía seriam erradicados. E no dia 26 de agosto de 1689 vai acontecer a emissão da Declaração dos Direitos do Homem, né, que foi aquele documento que eu já havia falado, que foi um dos mais importantes emitido durante o período da Revolução Francesa, né, que tinha basicamente todos os ideais iluministas, que defendia a liberdade, né, que os burgueses queriam que fossem implantados na França. Defendia uma sociedade onde todos os homens seriam iguais e possuíssem direitos iguais. E o que foi a Convenção Nacional? A Convenção Nacional foi instituída como modelo de limitação para o regime republicano na França, onde as classes sociais estavam representadas. Por quem? Quem ia representar? Os jacobinos, né, que compunham grupos, setores da intelectualidade, como escritores, jornalistas, que defendiam as ideias da burguesia e da propriedade privada. E também surgiu outro grupo muito importante, que foi os gerondinos. Os gerondinos representavam o setor da direita do parlamento. E o Clube dos Cordeles eram composto pelo povo de forma geral, inclusive artesãos e trabalhadores vindo dos subúrbios da França. Esse aqui na foto é o líder do gerondino, Jacques Pierre Brissot, participação na Revolução Francesa. As camadas populares invadiram então o palácio onde o rei Luís XVI estava morando. Em agosto de 1692, o rei francês vai ser feito prisioneiro, onde também foi condenado e executado por traição, pois ele tentava fugir e foram encontrados alguns indícios de traição. E sua esposa também, Maria Antonieta. Por conta da ameaça que a Revolução Francesa representava para os regimes que existiam nesses países, os espanhóis e holandeses
também ingleses, acabaram conduzindo um movimento chamado de revolucionário. Prestem atenção aqui nessa imagem, é onde o rei Luís XVI ia ser executado. Essa aprovação foi feita no dia 21 de janeiro de 1793, quando a Assembleia Legislativa é substituída pela Convenção Nacional, eleita pelo sufrágio universal masculino. O que significa isso? Seria o direito de votar e ser votado. O sufrágio, porém, só os homens, né? E é chamado de sufrágio universal. Seria o direito de voto pelos homens. No dia 22 de setembro de 1792, a República proclamada no lugar da monarquia, e em 21 de janeiro de 1793, acusado de traição, Luís XVI é guilhotinado. Aqui está Luís XVI. Período da Convenção Nacional, Jacobinos, que é conhecido como a fase do terror. Os jacobinos, apoiados pelas camadas populares, invadem a Convenção Nacional, expulsam os gerodinos. Nesse período, os jacobinos estiveram no poder. Eles foram liderados por Robespierre. E uma das medidas extremamente importantes que vai ser implementada por Robespierre e pelos jacobinos vai ser a lei dos suspeitos, que vai iniciar um período da evolução. Por isso que ficou conhecido como um terror. Nesse período de terror, além dos suspeitos, os jacobinos eles perseguiam todos os opositores da revolução. Todas as pessoas que não apoiavam a revolução eram executadas medidas e estavam sendo implantadas por eles. Começa então a última parte, né, a última fase da Revolução Francesa, que é o período do diretório, quando em 1795 inicia-se o diretório. O poder executivo passa a ser exercido por 5 diretores. O legislativo é confiado a 2 câmaras, Conselho dos Anciãos e Conselho dos 500. E em 1796 é iniciada a campanha da Itália, né, que é comandada pelo general Napoleão Bonaparte. Guarde também esse nome, nós iremos falar deles mais tarde em outro vídeo, para não ficar muito extenso. Em 1796 é descoberta a Conjura dos Iguais, movimento popular liderado por Graco Balbef. E o último aqui, Napoleão inicia a campanha do Egito contra a Inglaterra. E em 1799 forma-se a segunda coligação contra a França. E também em 1799, depois de retornar do Egito, Napoleão derruba o diretório através do golpe do 18 Brumário, que nós vamos ver na próxima aula. Começa então a Era Napoleônica. Para vocês, bons estudos e até a próxima.